Sobre educação, eu como professor, eu tenho uma coisa que... Cara, eu fico sempre falo pra galera assim, eu falo assim, cara, se uma coisa é muito complicada, provavelmente você tá fazendo ela da forma errada. Sabe, as coisas não são tão complicadas como parece. Aí uma coisa que foi que assim, eu sempre vejo, putz, planos mirabolantes da educação, aí eu sempre vejo alguém pensando, nossa, meu Deus do céu, cara, uma dissertação, 35 mil livros sobre, sobre como fazer planos mirabolantes, cara. Aí eu fico vendo na sala de aula. Cara, uma coisa que vai resolver no mínimo uns 30%. Você pode perguntar pra qualquer professor, o Fred tá aqui pra não deixar mentir. Qualquer professor que vai na sala de aula lá, o chão de fábrica, se você reduzir a quantidade de aluno por sala, você tem um upgrade no mínimo de 20 a 30% na educação. Exatamente. No mínimo. Cara, no semestre passado eu peguei uma turma de 8 pessoas. 8. A média que eu tenho hoje em turma é de 15 a 20. Não, mas tá no ideal. 15 é o ideal, né? Eu advogo que seja 12. Ah, Tá? 12, eu como professor falo assim, ó, vai todo mundo sair aqui, qualquer gap de aprendizado eu vou resolver durante o ano letivo. Dá pra você tratar individual cada, né, a dosagem de cada um ali. Sim, exatamente. Porque tem isso, né, dependendo do ciclo de formação, tem isso. Igual, por exemplo, o Fund 1, que era o nosso primário na época, né, a gente tem aquela professora que é a polivalente, que é a professora que dá aula de todas as matérias, fica com a gente o ano inteiro. E a relação que vai criando ali com a criança, né, é uma relação, tipo, até materna, né? É de tia mesmo, né? É de tia, na exatamente. minha época chamava tia. Mas é. Então, o que tá acontecendo? Se você tem 15 alunos na sala, algum tá com alguma dificuldade, por exemplo, de português, a professora polivalente, ela consegue, ela tá tendo dificuldade nisso, consegue trabalhar, consegue pegar ele de lado, olhar, ó, ele tá tendo deficiência nisso, conversar com o pai, com a mãe, ó, é carga de leitura, alguma coisa específica que ele não tá. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com S, C cedilha. Tinha não, ainda tenho, né? Era um gap na minha educação que continuou. Porque eu não tive esse tempo de falar assim, não, vamos aqui que eu vou te explicar, o S, assim, ó, precisa, não tem uma regra, precisa de carga de leitura, vocabulário. Então vamos, mãe, vamos passar livro para esses meninos, menino dessa idade, vamos ler tal coisa, coisa e tal. A professora polivalente, ela consegue fazer isso ainda no Fund 1. Quando o moleque cai no Fund 2, que era o nosso ginásio na época, né? Quando a gente cai no Fund 2, aí já não tem mais a professora polivalente. Aí é o professor por cada matéria. E o professor por cada matéria, o bagulho é uma selva. Ele apareceu lá, deu a matéria dele, amanhã ele vai para outra turma para dar mais para mais 25 crianças, vai para o outro, que no ensino público tá mais que isso, né? Tem alunos chegando com 60 alunos na sala, né? Na educação, no ensino público, né? Eu tenho um caso de amigos professores meus que falam que tem 60 alunos na sala. Tem. É bizarro, bizarro. Não, e você deu a ideia. Por exemplo, é aquilo que eu tava falando. Vamos reduzir o número de alunos por turma. Qual que é o impacto disso? Por que eles não fazem isso? Porque você vai ter que abrir mais turma. Estrutura. Você vai ter que ter mais estrutura. Você vai ter que contratar mais professor. Você vai ter que gastar mais dinheiro. Mas aí não pode, entendeu? Porque tá proibido. Você tá proibido de aumentar investimento. Isso já tem um plano. Igual, por exemplo, a gente vai chegar, vamos supor que a gente fosse o... Vamos resolver assim. Sei que estamos no Ministério da Educação. Vamos lá, gente. Qual é a média da quantidade de aluno que tem hoje? E, mano, pede um estudo. Pede um estudo. Pô, vamos lá. A média hoje no Brasil tem, sei lá, 30, 32 a média. Não, mas que tem um censo escolar. Eu só não vi esse dado, mas tem o censo. Mas tem estudo falando que reduzir não resolve, cara. Que estudo que fala isso? Tem estudo falando que reduzir não resolve. Reduzir o número de alunos na sala? Então vamos colocar 3 na sala. Devia ter melhor educação que tem, não resolve. Não, mas ele tá dando uma ideia. Eu sou desse time aí. Tem um feijão com arroz que dá pra fazer, cara. Você pegar na China, por exemplo, sala de aula lá tem 50 alunos. Mas aqui a gente não é China, gente. Uma das melhores educações do mundo. Eu estou falando como o chão da fábrica. Sim, você tem isso. Eu estou falando como o chão da fábrica. Todos os meus pares que eu pergunto, todos eles falam assim, realmente. Unânime. A diferença da qualidade do meu ensino entre mais e menos alunos é gritante. Pra mim, eu também é. Então, assim, claro que pode existir um estudo sobre isso, coisa do tipo, mas a opinião de quem está no chão da fábrica, ela é importante. Porque aquela coisa a gente faz todo dia. A gente pega e faz todo dia. Isso que eu tô falando dessa turma que eu peguei de 8 crianças, e por sorte ainda era 7 mulheres e 1 menino. E aí o moleque, quando ele despirocava, a mulherada mesmo a meninada mesmo já colocava ele ali, ó, o bagulho agora nós estamos pra aprender e não começa com bagunça, não. Não, eu concordo que tem que fazer algo pela educação, assim, mas eu já vi, tipo, números e variáveis que eu acredito que importam muito mais, assim, sabe, do que reduzir a sala de aula. Né? Tanto é que, sei lá, a gente pega São Paulo hoje, que a sala de aula já não são tão grandes igual era na década de 80, 90. A quantidade de alunos? Sim, vem diminuindo bastante. Né? E você pega São Paulo, tem um afastamento recorde de professores da escola pública. Claro. Sim. Né? Os caras, então assim, os caras estão com problema de
de salário, claro. sabe? Às vezes o cara na sala de aula com 40, você dobra o salário do cara, já dá um outro efeito, totalmente Então, diferente. uma das coisas que eu tava conversando, por exemplo, até com o Paulo Cruz, que também foi professor, e fala, mano, desistei, desisti, coisa e tal, era a maior parte da minha vida. Uma das coisas que eles mais reclamam é que o ambiente na sala de aula é insalubre por causa disso. A quantidade de aluno e a quantidade de confusão que se cria dentro da sala é insalubre. O professor, ele não consegue preparar a aula direito. Esse prazer que a gente tem de ensinar, de, tipo assim, pô, chegar lá. Que isso é uma coisa bizarra, assim, cara. Você vai lá, passa um conhecimento e a criança começa a aprender sobre aquilo. Você volta pra casa com um sentimento de realização. A partir do momento que você vai tirando isso do professor, porque o ambiente começa a ficar tão insalubre, isso vai também impactando. Cara, eu lembro uma época que os caras fizeram, numa firma que eu trabalhava, os caras fizeram uma pesquisa e salário era a quinta reclamação dos caras. Sim. Às vezes os caras reclamavam que o patrão dava bom dia, quando passava numa segunda-feira. O Coringão perdeu, o Coringão ganhou. Então, assim, os motivos de insalubridade, descontentamento, coisa e tal, muitas vezes não passa por salário. É óbvio que eu defendo o salário melhor, é óbvio que é precarizado, sabe? O salário tem que melhorar, sim. E o salário também é uma coisa simples de fazer. O que eu tô falando aqui, tipo, por exemplo, diminuir a quantidade de pessoas por sala de aula é uma coisa simples. O salário também é uma coisa simples, aumenta o salário. Não, o problema do salário, cara, eu acho que nesse caso da educação é um pouco mais firme, é mais problemático, porque você pega o caso aqui de Minas Gerais, por exemplo. Olha, qual que é a malandragem dos governos estaduais em relação à educação, né? Se você pega dados, isso é pesquisa, acho que saiu da OCDE recentemente. O professor, o salário com o ensino superior é o menor salário que tem e é o que mais trabalha. Por quê? Você tem lá um piso nacional que a base do piso é 40 horas. Só que os cargos que os estados abrem para professor são menores do que 40 horas. E aí, aqui em Minas Gerais, por exemplo, o cargo que abre é de 24 horas. Né? Aí você abre um cargo de 24 horas. Aí você vai ganhar proporcional às 40 horas. Aí você ganha... Aí, se eu não me engano, 2.700 e alguma coisa, o cargo de 24 horas. Tem dois problemas aqui. Primeiro, às vezes você não consegue dar todas as aulas do teu cargo, e aí você tem que dar menos aulas e você ganha muito menos. Então, você ganha 1.900, 1.500, às vezes você não consegue. Já tem esse primeiro problema. E o segundo é que, para você completar e chegar nesse valor do piso, para você ganhar um pouco mais, para você poder ir no mercado, não passar aperto, poder pagar um aluguel, você vai ter que ter 2 cargos, e aí você vai dobrar a carga de 24, você vai para 48, no papel. Fora a burocracia, que tá cada vez maior, dor de cabeça, essas coisas. E aí você dobra, aí o cara dá aula em 2, 3 escolas, dá aula em várias redes de ensino diferentes, ele não consegue preparar uma aula direito, não consegue cuidar da educação dos alunos ali direito, e fica um negócio assim, ó, jogado. Isso é um problemaço, cara. Se você joga e fala assim, ó, você vai fazer um concurso e você vai ter 40 horas exclusivo dentro daquela escola. Se tiver 10 aulas para você dar, você vai dar as 10 aulas, você vai desenvolver atividade extracurricular no resto da tua carga horária. Nossa. Aí sim. Nossa. Uma das coisas também que é importante a gente falar, que já existe modelos bem sucedidos no Brasil, igual, por exemplo, Sobral é um modelo super excelente, assim, que deu certo e os caras conseguiram replicar pro resto do estado. Um dos pilares que eles mexeram lá? Primeiro é de uma intersecção entre as administrações das escolas. Então, assim, você tem 15 escolas dentro de uma cidade. Aquela lá tá tendo índices bons, essa aqui tá tendo índice ruim, troca a galera, vamos fazer um intercâmbio de galera, porque tem um conhecimento lá que não tá tendo aqui, e vice-versa. Também o aprendizado por erro também é bom, né? Aliás, pode ter a perspectiva de ser até melhor, né? Quando você erra, você aprende você não esquece do que quando você acerta, né? Então, eles fazem um intercâmbio daquela gestão, coisa e tal, bonificações também por rendimento. A bonificação é atrelada a isso, né? Você ganha a bonificação para você. Você ganha a bonificação para você ajudar a escola que está em pior situação a melhorar. Cara, ideia simples também. Eles zeraram. Como é que é mesmo? Absenteísmo, né? Abstenção. Evasão de aluno. É falta, né? Zeraram, sabe como? O aluno faltou hoje. A escola é municipal, né? Municipal atende que é o que a gente chama de Fundi 1, né? Até o 5º ano hoje, né? O aluno faltou hoje, amanhã tem um motoboy da escola, aquela escola tem um motoboy, vai lá
na porta da criança, saber o que tá acontecendo. E buscar a criança. É uma coisa simples. É uma coisa metodologia. É porque existe uma demanda também na educação muito importante, que é a demanda de você criar um sistema nacional de educação, aos moldes de um SUS. É meio isso aí. O cara é quase um agente comunitário, né? Você vê agente comunitário de saúde, vai bater na casa. Como funciona o BS. Então, se você tem ali uma escola de referência naquela região, ela vai ter ali, você vai saber quais famílias são atendidas, vai saber o que está acontecendo em cada família. Você vai ter uma equipe mínima na escola. E aí, o que é uma equipe mínima? Você vai poder ter tantos professores, você vai ter psicólogo, você vai ter assistente social, porque você vai fazer essa demanda entrar. Então, cada escola vai ter que ter um assistente social e um psicólogo. O que também é outro, aqui em Minas Gerais, por exemplo, já tem contratação de psicólogo e assistente social. Mas lá no meu caso, como é que funciona lá na minha escola? Você tem uma psicóloga e um assistente social que é da superintendência e que ela tem que lidar com trocentas escolas diferentes. Como é que você vai fazer um atendimento? Você não consegue. Às vezes a escola é tão grande que você precisa mais de uma. Mas você não tem. E uma coisa bizarra, né, cara? Que assim, nós estamos falando de um funcionário a mais dentro do quadro. Um funcionário a mais. Mas não pode. E um aparato, no caso a moto, coisa do tipo, pra ir lá ver uma coisa a mais. É uma coisa simples, entendeu? Só que é feito e tem resultado. Uma coisa que tem numa escola, uma das escolas que eu trabalho é humanista e humanitária. Uma coisa assim que quando ela era, hoje é diretora, ela era vice-diretora, né, porque me falou. Ela falou qual era o cargo dela, qual era a responsabilidade dela, ela falou assim, caraca, que coisa simples e pode mudar mesmo realmente o padrão na escola. Que é uma pessoa dentro da escola para ser responsável pelos pais. Uma pessoa, uma profissional, uma pedagoga que é profissional pelos pais. Porque a escola e a família, ainda mais na educação de base, ela é fundamental. Ela é uma extensão uma da outra. A participação dos pais é muito importante. Exatamente. Às vezes está tendo, igual na escola, problemas que às vezes simples, mas que acontece com muita recorrência. Divórcio. Pai e mãe divorciando, isso está impactando o rendimento da criança na escola. Como tem um profissional lá dentro, sabe que a família está passando por aquilo, sabe, consegue fazer esse elo e consegue impactar isso na educação da criança. Uma coisa simples, é só mais um profissional capacitado para isso, um psicólogo, um pedagogo, ou os dois juntos, né? Para conseguir fazer esse tipo de gestão, que é uma equipe. Isso dá certo, você vai reproduzindo nos outros lugares. Então, e lá em Sobral também tem aquela questão de... Acabou com a indicação política para a carga de diretor, né? Isso é essencial. Isso é tem foda. que colocar a pessoa um cara qualificada. que é amigo do vereador, que é amigo do prefeito, secretário, que não tem qualificação nenhuma para dirigir uma escola que não é uma tarefa simples. Então lá eles acabaram. Isso aí gerou muita gritaria, gerou muita revolta. Então tem coisa na mudança, tanto na educação quanto na segurança, nós falamos aqui, que você consegue fazer com coragem, com boa gestão, com boa administração, e tem coisa que precisa de dinheiro. Sim. Talvez mais um profissional é mais um, mas mais um vezes quantas escolas no município, quantas escolas no estado, no país, vai ter um impacto orçamentário. Seja para o município, para o estado, para a União. Aí vem a questão da falta do dinheiro. Porque assim, se a gente for parar para pensar, o governante, ele quer, de alguma forma, igual foi, independente da intenção dele, se é um cara de bom coração, está preocupado ali com o ser humano e tal, ele também quer ser bem avaliado, o político. Ele quer, poxa, eu quero ter uma boa gestão aqui para eu continuar a ser reeleito prefeito, virar deputado, fazer carreira política, né? Ele vive disso, né? Em muitos casos aí, depende da política. Só que aí vem naquela questão do orçamento. Acho que é o Tamir que falou que ontem que o orçamento para a universidade no governo Lula, não sei se foi o Fred hoje, eu acompanhei os dois, está menor do que no governo Bolsonaro e no Temer. E durante o governo Bolsonaro, quando teve lá o corte, a pessoa da dita esquerda foi para a rua. Foi protestar, foi reclamar. E tá certo, e agora né? tá pior do que antes, e tá todo mundo calado. A classe artística, todo mundo... Opa, né? Porque não pode criticar, porque se criticar o fascismo volta, o Bolsonaro volta. Mas não volta porque tá faltando papel higiênico na universidade, não, né? Igual mandaram aí no chat aí, ó, no Instituto Federal que eu trabalho, os ar-condicionados tudo desligado por conta de corte de gasto.